Boa noite, pastor Geiser. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos, Distrito do Maracanã, Distrito do Pilarzinho. Boa noite, pastor Geiser também. Boa noite, boa noite. Você, pastor Marcelo, comanda aí a abertura, depois eu faço a mensagem aí, né? No momento de oração ou a oração inicial. Mas a nossa cordial boas-vindas aí a todos os amigos e irmãos que estão conosco nessa noite. Nem sei quantos estão, tinha pouco no começo, não sei como é que está agora. 26, melhorou? Muito bem, temos música. Não sei se temos música ou não. Então, pastor Geiser, pastor Marcelo, tinha convidado uma pessoa, ela acabou dizendo que não podia hoje, então acabei não conseguindo mensagem musical para hoje. Não sei se os pastores querem que a gente cante mais um hino para dar mais tempo para as pessoas entrarem. Ficou a critério de vocês, né? Podemos cantar então, Eduardo. Vamos cantar um hino então para as pessoas entrarem, porque o nosso grupo sempre entra ali por volta das 8h05, 8h10. O pessoal demora um pouquinho para entrar. E aí nós podemos cantar então enquanto isso. Tá bom, então eu vou soltar mais um aqui.
pastor Marcelo, pastor Geiser. Oi, estou aqui. Vou convidar nesse momento, então, um de nossos anciãos ali do Alto Maracanã para nos dirigir em oração agora. Quero convidar o Fernando, que está aí presente na sala. Já dei uma olhada aqui. Fernando, está nos ouvindo nesse momento? Sim, pastor. Você pode nos dirigir em oração, então, nesse momento? Posso. Então vamos orar. Senhor Deus, nós somos muito felizes porque pertencemos ao seu povo e porque o Senhor dá a nós toda a orientação, todo o entendimento e toda a profecia, porque nós não ficamos sem dúvida de quanto o Senhor nos ama. Pedimos a sua bênção sobre nós, a iluminação sobre as nossas cabeças para aprender mais a tua palavra, que nesse culto nós possamos ficar mais próximos de ti, nessa comunhão tão maravilhosa com o Senhor e com os irmãos. Abençoa o mensageiro desta noite e também os nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. Eu vou fazer uma breve introdução, porque nós temos hoje vários convidados, pessoas que talvez não estão habituadas a ouvir esse tipo de conteúdo, mas aos domingos nós temos estudado sobre os eventos finais, uma visão, perspectiva adventista de como tudo acontecerá antes que ele venha e até que ele venha. E eu vejo aqui alguns convidados, inclusive meus, que estão aqui presentes hoje, pastor Geiser. E nós, então, explanaremos esta visão, que é uma visão baseada na Bíblia e também baseado nos escritos de Ellen White, ok? Conosco, então, hoje, o pregador é o conhecido pastor Wilson Geisler, um novo amigo, né? Sou amigo dele há 2 anos só, então não posso dizer que é um velho amigo, mas temos feito uma parceria muito boa aí, estamos a compartilhar os cultos dos 2 distritos juntos. E, pastor, fique à vontade, o momento é seu agora. Estamos aqui para lhe ouvir, que Deus lhe abençoe. Muito bem. Obrigado, pastor Marcelo, e mais uma vez, boa noite a você que está conosco, amigo nosso da igreja, irmão em Jesus também, da gente. Se sinta bem aqui no nosso meio. Nós estamos estudando esse livro aqui, que ele é baseado na Bíblia, Eventos Finais, e cada domingo um capítulo. E para você ter uma ideia, nós já estamos no 18º capítulo, só falta mais 2 capítulos e termina o livro. Então, o capítulo seguinte, domingo que vem, é a volta de Cristo. E no último domingo, a herança dos santos. Eu já tenho uma sugestão aí, pastor Marcelo, depois eu vou falar com você também. Temos aí uma sugestão de novos temas para estudarmos. Se você concordar, vamos anunciar aí nos próximos domingos, né? Já Esses novos... acordei. Já concordou? Então, o tema que nós estamos propondo nos próximos domingos, a partir do término desse livro, é sobre o Espírito Santo, sobre chuva serôdia, sobre o dom do Espírito Santo, estudarmos a pessoa do Espírito Santo e por aí vai. Concorda? Mais que aprovado, pastor, é o que mais precisamos. Então, tá inclusive, estudou também, dentro do tema dos eventos finais, nós estudamos um dia sobre a chuva serôdia e temporã, e eu acho que é para que a gente continue estudando sobre esse assunto. Então, tá bom. Obrigado e vamos continuar aí com a nossa parceria. Então, meus amigos, o livro está acabando. Que bom, né? Aquele que acompanhou todo domingo aí, com certeza cresceu em conhecimento, em espiritualidade e avançou na carreira cristã. Então, o título do capítulo de hoje é As 7 Últimas Pragas e os Justos. No domingo passado, falava as 7 últimas pragas do Apocalipse e os ímpios. Agora, e os justos. Mas ela não aborda, o capítulo não aborda as pragas mais, não vai tocar
aqui na relação das 7 pragas. Ele vem trazendo outros aspectos. Eu quero ler com você, e se você tem condição, e abra sua Bíblia, um dos versos que, na minha opinião, é um dos versos mais tristes, se não o mais triste da Bíblia. Tem um que eu acho muito triste, que diz assim, findou a cega, acabou o verão, findou a cega, mais ou menos isso, né? E nós não estamos preparados. Mas tem um aqui que é terrível. E está lá no da Bíblia, no Apocalipse 22, verso 10 e 11. Também vamos ler o verso 12. Então, abra aí a Bíblia e acompanhe conosco esse verso aí, a leitura desses versos. Apocalipse 22, verso 10, 11 e 12. Diz assim: Disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E o verso 11 continua: o injusto fazendo a injustiça. O que é, pastor? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o injusto continue a ser injusto. O ladrão continua a ser ladrão. O corrupto continua a ser corrupto. O bandido continua a ser bandido. O mentiroso continua a ser mentiroso. O injusto continue fazendo injustiça. Continue o imundo sendo, ou o pecador sendo pecador, ou praticando os pecados, né? O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, quem está de um lado, continue desse lado. Quem está do lado certo, do lado do bem, continue do lado do bem. Quem está do lado do mal, continue do lado do mal e fique lá. É o que está dizendo a Bíblia aqui. Não é estranho esse verso? Não parece estranho? Deus sempre convida, venha, não é? Eu vou te limpar. Lá em Isaías, você vai se tornar mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. Se você está manchado de vermelho, cheio de pecados, eu vou purificar, vinde a mim, né? Vários versos que nos convidam a ir a Jesus, ele vai nos aceitar, nos lavar, nos purificar, nos perdoar e dar uma nova vida. Mas aqui não. Aqui já está dizendo, no final da Bíblia, está desse lado, pode continuar lá. Está do lado certo, continue na prática do bem. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, meu amigo, a graça de Cristo não está mais estendida a todo mundo, a toda a humanidade. A oportunidade de salvação cessou. A porta da graça foi fechada. E eu anotei aqui no meu livro, Deus não é um Deus de infinitas chances, não. Deus não te dá chances infinitas de mudança de vida, não. Tem até uma música que diz o Deus da segunda chance. Mas Deus dá a segunda chance, é verdade, mas não dá infinitas chances. Como assim, pastor? Deus não quer salvar? Quer salvar. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que pôr um ponto final na história do pecado nessa terra. Quem escolheu o lado certo, quem o escolheu, estará salvo. Quem não quis, quem rejeitou, não adianta mais. Não há mais oportunidade. Tem na Bíblia também uma parábola, assim, em Mateus 25, né? A parábola das 10 virgens. Veja, o noivo tarda para chegar na festa lá. E algumas que esquecem ou não trazem por imprudência, né? Azeite a mais, ficam sem azeite para as lâmpadas, saem à procura, e quando chegam a porta está fechada. E ninguém mais abre a porta. Isso demonstra que um dia a porta vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Então, hoje é o momento oportuno. Hoje, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós temos que atender a essa voz. Mas vai chegar um ponto em que o Espírito Santo não mais agirá nessa terra. E o caso de cada um finalmente será
decidido. Então, hoje Deus te dá chances, oportunidades. Quantas não deu? Talvez muitas ainda vai dar. Mas um dia elas cessarão. Ou você pode morrer hoje, nessa noite, sem ter aceitado a oportunidade que Deus está te dando ou te ofereceu. Pode ter um acidente e a porta da graça se fecha para você. Então não é que Deus não quer salvar a todos, Ele quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos querem, nem todos vão querer. Então chegará um momento em que quem está de um lado fica desse lado, quem está do outro lado. E tem ali também Mateus, né? Ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Para uns ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Para outros ele vai dizer, apartai-vos. É o seu desejo isso? Não. Não é desejo de Deus. Mas, infelizmente, terá de haver uma separação para que haja um novo começo. Então, hoje você tem oportunidades que Deus está te dando. Um dia elas não mais existirão. Assim como os antediluvianos correram lá na arca e bateram na porta da arca e a porta estava fechada. E Noé não podia abrir a porta, não. Os anjos a fecharam. E eles perderam a oportunidade. Mas quantos anos eles ouviram a pregação de Noé e não aceitaram? Então o livro começa dizendo isso aqui, ó, quando Cristo, capítulo 18 está na página 218. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia, ter-se-á então decidido o caso de cada pessoa, de cada alma. E não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Ao deixar Jesus sua posição lá no santuário celestial como nosso intercessor do homem, junto a Deus, faz-se então o solene anúncio, que é o verso que nós acabamos de ler. Que o injusto continue na prática da injustiça, e nós lemos esse verso. Então, Cristo cessa o seu ministério intercessório no santuário celestial em favor de cada um de nós. Não temos mais intercessor. Agora Jesus volta, não como advogado, mas como juiz, para dar a sentença, salvo e pedido para alguns. Então, é muito sério isso que nós estamos lendo. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Isso vai acontecer após a chuva serôdia, derramamento na sua plenitude do Espírito Santo e a pregação do Evangelho a todo mundo. Mas isso pode acontecer rápido. Não pense, isso vai demorar. Deus pode fazer a coisa, rapidinho. E você que está esperando aí, né? Não, mais para frente. Quando você for se dar conta, as coisas estão acontecendo e você não está preparado. Não está com azeite. Os últimos acontecimentos serão rápidos. E diz aqui mais esse livro agora, o tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Então, cada vez mais nós teremos que ter fé. E não fé na fé, fé naquilo que é objeto real de termos fé. Fé na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, do que está escrito. Então nós temos que nos firmar nisso que está escrito. E se você não sabe tudo que está escrito, aprenda, procure, estude, vá atrás. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos estão demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor a maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Então, não há como descrever os eventos finais como realmente eles serão. Então, se por causa de uma pandemia estamos angustiados,
coisas muito piores virão pela frente. Quando Jesus deixar o Santíssimo, lá no santuário celestial, o seu espírito refreador será retirado dos dominadores e do povo. Ele solta os 4 ventos da terra. Serão deixados ao controle dos anjos maus dessa terra. Então serão feitas por conselho e direção de Satanás leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma pessoa se salvaria ou viveria. Então, os eventos finais, nós estamos nos eventos finais, mas esses que culminam até a volta de Jesus, ou com a volta de Jesus, melhor dizendo, serão rápidos. E logo, os ventos dos 4 cantos dessa terra, os 4 ventos dessa terra, eles estarão soltos. E Satanás tomando conta dos líderes desse mundo. Diz aqui que muitos serão levados antes do tempo, ou irão morrer, repousar, antes do tempo de angústia, desse grande tempo de angústia. Por quê? Porque não suportariam, diz aqui o livro. Então, às vezes, nós oramos por alguém, nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. O que é isso? Orar por alguém e pedir, Senhor, cura essa pessoa, cure, imploro, por favor, cure. Nem sempre isso é prudente. Deus sabe aqueles em favor de quem se fazem petições e que se seriam capazes essas pessoas de suportar ou não a aflição que vem pela frente. E a prova que sobre eles viria caso estivessem vivos. Então, diz a Bíblia que Deus não permite tentação além de nossas forças. Deus não permite o homem ser tentado além de suas forças de suportar aquilo. E Deus sabe o limite de cada um. E a capacidade de suportar emocional diante de uma prova, de uma tentação, ou coisa parecida. Deus sabe que alguns não resistiriam. Ele permite que eles descansem antes, morram antes, ou que morram e outros não. Por quê? Para que morram salvos. E tem um verso na Bíblia em Salmos, lá, acho que 115, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, alguns descansam antes. Deus tem um propósito para tudo. Ele não quer a morte, não quer a dor, o sofrimento de ninguém. Mas Deus está acima de todas as coisas. Então, havemos de ver de novo nossos filhos, havemos de encontrar-nos com eles, reconhecê-los nas cortes celestes e também os queridos que descansam o sono da morte. E não sabemos por que era tão novo, por que Deus permitiu. Não temos resposta, mas um dia nós teremos. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Olha só, que coisa triste, mas ao mesmo tempo confortadora. Deus está cuidando de tudo, de cada detalhe dos seus filhos. Vai haver um interesse por parte de Satanás usando governos para imporem leis, para silenciarem aqueles que observam o sábado conforme o mandamento bíblico. Leis que obriguem esses a guardarem um falso dia de guarda, que não o sábado. E quando as pragas estiverem caindo, eles irão acusar esses que não guardam esse falso dia de guarda, o domingo, e guardam sim o sábado da Bíblia, como sendo os causadores dessas pragas do Apocalipse, de estarem caindo na terra, como se fosse um castigo do céu divino de Deus, castigando toda a terra, toda a humanidade com as pragas, porque é um grupo que não quer guardar o dia de domingo defendido pela religião e pelo Estado. Então, vão promover o quê? Na perseguição em cima dessas pessoas. Assim como houve no passado. O povo de Deus foi perseguido em muitas épocas da história, o será também no final. E mais ainda, promulgarão um decreto de morte para que essas pessoas sejam eliminadas da face da terra em favor
da grande maioria? Então, em favor da grande maioria, um grupo tem que ser exterminado, para que todos os demais sejam salvos, e aí será emitido um decreto de morte. E aqui nesse capítulo é falado: saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento da parte de Deus. E diz Ellen White também aqui que dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria ser, conforme eu havia dito aqui. Mas Deus irá prover saída, escape. As pessoas sairão das cidades, é um momento para saírem das cidades, para fugirem, se esconderem, mas os anjos irão nos guiar. Diz aqui no livro de que o pão e a água nos será garantido, assim como Deus sustentou ali Elias e outros também, ele vai nos sustentar. Tem outro pensamento aqui que fala que nós sentiremos a presença de Deus conosco. Pois eu acho aqui na minha virada aqui das páginas. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu sublinhei que são muito interessantes. O povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar. Está espalhado pela terra. E é verdade, né? Nossa igreja está presente em mais de 200 países no mundo. E não só os membros da nossa igreja, mas há uma igreja invisível. Há pessoas que creem em Deus, não conhecem tudo ainda da palavra de Deus, mas são fiéis àquilo que conhecem e vão conhecer mais e vão abraçar e estão espalhadas pelo mundo. Então, eles se encontram em grupos diferentes em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Vai continuar sendo fiel diante do decreto de morte, da perseguição. A prova não será coletiva, não será por atacado, não é? Ela será individual para cada um. A fé dos membros individuais da igreja será provada, como se não houvesse outra pessoa no mundo a mais para ser provada. Nesse aspecto, nós vamos como que nos sentir sozinhos. Estamos tendo essa experiência, ou tivemos essa experiência agora diante dessa pandemia. Estamos mais isolados uns dos outros, mais distantes uns dos outros. Não é? E como está sendo a fé nossa? Se mantendo firme naquilo que nós criamos, praticávamos. Talvez alguns já desistiram. No final, a aprovação será individual. E agora vem aqui algo muito interessante que eu sublinhei: casas e terras não terão utilidade. Então, hoje você pode morar numa casa bonita, você está construindo uma casa bonita, você sonha com uma casa bonita, e não há pecado nisso. Mas alguns têm, além do que precisam, além do necessário, além do normal. Eu conheço pessoas que têm muitas casas, muitos locais, e casas que não são alugadas, não geram renda, estão ali porque uma hora vai para lá, outra hora vai para o campo, tem casa no campo, tem casa na praia, tem casa na cidade. E assim, diz aqui o texto, que casas e terras serão de nenhuma utilidade nesse tempo. Para os santos, no tempo de angústia, pois terão de fugir. E será que não teremos o mesmo sentimento da mulher de Ló, de querer olhar para trás, ou de não querer fugir e condescender com o pecado, com as exigências do governo, da lei imposta, abandonando a fé para ficar com as coisas materiais? A mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Diante de turbas enfurecidas, terão que deixar as coisas para trás. E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Aí não adianta mais querer doar alguma coisa para a igreja,
dar uma oferta especial e tal, para ajudar no avanço da causa de Deus. Não haverá mais oportunidade para isso, tempo para isso. Tem mais aqui: agora é demasiado tarde para apegar-se a tesouros terrenos. Em breve, casas e terrenos desnecessários não terão nenhum proveito para quem quer que seja, pois a maldição de Deus recairá cada vez mais intensamente sobre a terra. É feito o apelo: vendei os vossos bens e dai esmola. Essa mensagem deve ser transmitida fielmente, inculcada ao coração das pessoas, para que a propriedade de Deus retorne a ele em oferendas para o avanço da sua obra no mundo. Então, hoje é o tempo, se você tem recursos, de doar, de ajudar, de contribuir. E não há nunca uma oferta pequena, não há nunca uma doação pequena. Você nunca pode dar nada pequeno para Deus. Deus não avalia pela quantia. Alguém dá 1 milhão, 2 milhões, o outro dá R$100. Quem deu mais? Tem quem deu mais. Então, hoje é o tempo de dedicar a vida, talentos, dons, bens para o avanço da causa de Deus. Depois nós temos aqui, olha a declaração que eu falei para vocês: o pão e a água é tudo o que foi prometido ao remanescente no tempo de angústia, e mais nada. Mas já é o suficiente, né? No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Aí nós vamos ter um contato mais direto com esses anjos celestiais. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nessa hora de provação final, com decreto de morte, perseguição, ter que fugir das cidades. Deus vai se esquecer do seu povo? Ainda que os inimigos os lancem em prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar o sinal de Wi-Fi de Deus. A comunicação entre a alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o prazer terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Então o anjo virá trazendo paz, para ninguém ficar angustiado. O Espírito Santo foi retirado da terra, mas não dos salvos, não dos justos, dos santos. Então, nós sentiremos a paz e a presença de Deus. Não ficaremos achando assim, será que... Aí tem um momento de angústia de Jacó, né? Será que Deus me perdoou e tal? Mas isso não vai ser uma constante ali. Nós sentiremos a presença de Deus sim conosco. A prisão será como o palácio, pois os ricos na fé morarão ali. Ricos na fé. As paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra em Filipos. Então, essa é uma promessa maravilhosa. E o pastor Enoque de Oliveira dizia, né? Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Isso ele dizia na década de 80, um pouco antes até. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Hoje, eu quase que posso dizer, ou digo, sinto, né, os passos de um Deus que se aproxima. Você não sente também isso? E eu termino aqui, na página 230, com o seguinte título aqui: a batalha contra o próprio eu continua. Enquanto reinar Satanás, ainda reina nesse mundo, mas está com os dias contados, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Enquanto você está vivo, meu amigo, não tem tempo de repousar, de descansar, de se sentir seguro, de se atirar nas cordas. Não há tempo para isso. Nenhum ponto há que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente, estou seguro. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Se bem que o pecado seja perdoado nessa vida, quando Deus perdoa, está perdoado, seus resultados não são agora inteiramente removidos. Ainda temos o vírus do pecado em nós. Ainda temos a tendência, a inclinação, a carne. É por ocasião da vinda de Cristo que deve transformar, então, o nosso corpo de corruptível e
em incorruptível. Por isso, nunca devemos baixar a guarda. E eu pego aqui também esse livro, O Caminho a Cristo, e aqui diz assim, ó: o pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencemos hoje acabará por nos vencer amanhã e causará a nossa destruição. Aquilo que você não vence hoje, amanhã vai te destruir. Então, hoje é o momento de largarmos o pecado, de abandonarmos qualquer erro que possamos cometer, de estarmos em guarda, sujeitando o nosso eu ao controle do Espírito Santo. E firmando a nossa fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque o verso triste que eu li para vocês no início, também ele tem um lado bom, quando diz assim: continue o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar ainda mais. Que essa parte seja a nossa parte. É o meu desejo para você. Amém. Vamos orar? Onde você está aí? Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado, porque mesmo sabendo de que tempos difíceis virão, muito mais do que esses que nós estamos vivendo, temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, porque com Ele somos mais que vencedores. Obrigado por isso. Obrigado porque não estamos no escuro, mas sabemos o que se dará no futuro e sabemos que a nossa vitória já está garantida em Ti. Obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos. Até domingo que vem. Quarta, né? Quarta agora, depois domingo no Zoom aí. E sábado na igreja. Tá? Lá na igreja. Ah, mas eu não sei o que lá. O lugar mais seguro é na igreja, não é no mercado, não. É na igreja, não é na rua. Né, pastor Marcelo? É isso mesmo, pastor. Nossas igrejas abriram nesse sábado. Graças a Deus foi muito bom e nós precisamos voltar à normalidade, não é, pastor? Afinal de contas, o senhor mesmo disse aí, nós estamos indo ao mercado, a todas as outras atividades normalmente. A igreja é o lugar mais seguro que nós podemos nos encontrar. Olha, eu vou no mercado, ninguém está contando lá, sabe, nesses mercados mais simples. Hoje eu fui aí num deles, aí no Pilarzinho, ninguém fica contando quantos estão entrando. E entra gente e sai, entra gente e sai. Na igreja nós estamos contando, olhando, tantas pessoas, não pode mais, senta aqui. Então tem todos os cuidados ali para você. Além da proteção divina que está acima de todo e qualquer cuidado. Boa noite, meu irmão, minha amiga, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Boa noite, pastor Marcelo. Deus fique com todos vocês. Boa noite, pais. Muito bom. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite para todo mundo, então. Fiquem com Deus. Boa e ótima noite. semana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Milton. Nossa. Boa noite, Então, Eduardo. O irmão Levi falou, ele não pode ir na igreja. Não pode ir na igreja quem está abaixo de 12 anos e acima de 60. Os demais podem, se não tiver nenhum problema de saúde, né? Verdade.